Olá, pessoas! Vamos bater 3 beatzinhos de prosa? A gente está aqui com o Guilherme Silveira, da Alura, que a gente chama carinhosamente de Gui, então não se incomodem, tá? Mas ele está aqui hoje para conversar um pouquinho com a gente sobre as diferentes formas de educação. Por quê? E aí eu vou deixar até você mesmo comentar, Gui. Fala um pouco de você e de como que vocês estão envolvidos com a galera do mercado de TI. Educação, né? É uma bagunça a minha vida na parte de educação. Mas, bom, eu trabalho hoje na Kaelon, mais especificamente na Alura, que é o braço de treinamentos online da Kaelon, nessas áreas de tecnologia e habilidades digitais e outros buzzwords que existem, que eu não sou bom para esses buzzwords. Mas a gente acaba dando muito treinamento, muito curso online e presencial pela Kaelon, né, em desenvolvimento de software, em mobile, usabilidade, design, questões de agilidade, data science, machine learning e assuntos do gênero, né? Mas a minha história, ela passa por a história de muita gente, de mistura de aprendizado tradicional, formal, de colégio técnico, faculdade, desistir da faculdade, desistir do colégio técnico e fazer cursos por fora e ler livros e aprender na marra, sem manual. Então, minha aventura pelo aprendizado, né? Eu acho que eu passei por muitas experiências distintas. E isso, de alguma maneira, me abre um pouco os olhos e a cabeça, né, para aceitar essas diversas formas de aprendizado. Sim. E tentar pegar um pouco de cada uma delas para a gente poder ajudar os nossos alunos e alunas, né? Foi uma coisa que eu abri muito a cabeça recentemente, porque eu venho de educação formal, né? E só para a galera ter uma noção, quando a gente fala de educação formal, a gente está falando daquelas que são reconhecidas pelo MEC, né? São sistematizadas, universidades, escolas, aquela trajetória. Aquele percurso bem conhecido, institucionalizado. Exatamente. Que tem que ter o aval do MEC. Tem a cartilhazinha mostrando, você tem que cumprir tantas 1000 horas, tem tudo certinho na caixinha. Quando a gente vai para a educação não formal, já é todo mundo que está fora disso, né? Que pode ser instituição organizada como a própria Alura, né? Só que o tipo de currículo muda. Você dá cursos avulsos, você não atende a cartilha que exige a quantidade de horas, a quantidade de disciplinas. Então essa é a educação não formal. E como eu venho de educação formal, a Vivi também, quando eu via pessoas largando a faculdade, eu falava, não, pelo amor de Deus, pelo menos termina. Pelo menos termina pra você ter o diploma. Só que cada vez mais o mercado de TI não tá ligando muito para isso, né? Com certeza. A gente vê... É óbvio que minha visão é super enviesada por 2 motivos. Primeiro, porque eu não terminei a faculdade inicialmente, né? Fiz boa parte da minha carreira sem a faculdade. E segundo, por ter uma escola de ensino não formal, né? Então, a gente vê isso muito nas conversas no dia a dia, né? Com as empresas, de que é óbvio, o que a empresa quer hoje em dia é que a pessoa seja capaz de produzir aquilo que ela precisa. E aí entra vários problemas com o ensino formal, né? Algumas dificuldades do ensino formal, né? Que uma é essa de que o ensino formal foi criado de uma maneira que a gente vê que né, vocês mesmas são pessoas ótimas e que super correm atrás de tudo que vocês precisam, sabe? Qualquer coisa, joga na mão de vocês vão estudar, vão aprender, vão correr atrás e vão fazer. Então, eu acho que o ensino formal é super bom para isso, né? A treinar as pessoas, uma das coisas super boas do ensino formal, treinar as pessoas para serem autossuficientes, né? De saber correr atrás, pesquisar, aprender, seja com um mentor, uma mentora ou não, independente de ter um professor ou professora ou não. Mas a faculdade ela é muito boa nesse sentido, eu acho, né? Mas, pelo outro lado, justo essa caixinha, né? A caixinha da ciência da computação, a caixinha dos sistemas de informação, a caixinha do não sei o quê, que tem tais matérias. Quando a gente precisa de alguma coisa fora dessa caixa, talvez a faculdade não consiga fornecer. Eu preciso de um curso de React Native. Não vai ter uma encaixar, disciplina, né? De React. A gente estava até discutindo antes, por exemplo, a Machine Learning explodiu tem bastante tempo até. Mas a disciplina na faculdade, quando eu entrei no doutorado, ainda não tinha disciplina de Machine Learning. Então, assim, até você mudar o currículo de uma educação formal demora. Aprovar as mudanças. Óbvio. A base tá toda lá, tudo maravilhoso. Justamente isso. Você aprende muita coisa. Tem certos aspectos que você tem que continuar. Um mestrado, um doutorado, tem que ser na parte formal ainda. Mas essa coisa, assim, de tentar estar bem no
cutting edge, né? Naquele coisa mais tecnológica, mais avançado. Vai ser muito difícil. Sim. Vai ser muito difícil. Ou você é um professor, assim, que tá sempre correndo atrás e você não tem tempo, porque você já tá fazendo outras coisas. Aí você acaba migrando um pouquinho, tentando traçar outros percursos. O que acaba rolando muito, que era o que rolava comigo na universidade, é que as iniciativas por fora vão ganhando muita notoriedade. Então, a gente era do grupo de pesquisa de robótica, não tinha disciplina de robótica, não tinha disciplina de machine learning. E, às vezes, os alunos lá eram convidados para falar nas disciplinas meio parecidas do trabalho que a gente estava desenvolvendo. Porque eles não iam ver isso no currículo. Então, a gente estava na pesquisa lá, fazendo uns negócios fora do currículo e a gente acabou ganhando notoriedade por causa disso. Mas essa liberdade, ela é muito melhor, eu diria, na educação não formal. Quando a pessoa corre atrás e faz o curso que ela acha que vai se adequar melhor à carreira que ela quer seguir. E não ter que se forçar a entrar na caixinha. Sim. Com certeza. Eu acho que, né, é justo isso. Não tem como a gente defender só um lado ou defender só o outro, né? E isso que também é outra coisa que eu acho que é curiosa, né? Enquanto no formal, não tem como a gente só estudar formal, que é justo o que vocês citaram, tá? Você tá na faculdade, mesmo quem tá na graduação, tá fazendo outra coisa fora do horário da aula. Você tá lendo alguma coisa, você tá lendo um blog, lendo alguma outra coisa que você tá aprendendo não pela caixinha formalizada. É muito difícil, né? Uma pessoa ter só uma carreira, assim, 100% do formal, né? Ou 100% do informal. Porque a pessoa que também tá do informal, ela... Né, por exemplo, na computação, em algum momento ela vai ter o contato com estrutura de dados. Sim. Em algum momento ela vai ter o contato com... É óbvio, esse contato pode ser no primeiro ano, pode ser no 10º ano da carreira dela. Algum momento ela acaba tendo. Então, em algum momento, ela acaba correndo atrás também um pouco da formalização. Deixa eu te perguntar, quantos anos tem a Alura? Eu acho que a Alura é de 2012, final de 2012, mas o nome ainda não era Alura. Se eu não me engano, o nome ainda era Kaelon Online, quando a gente lançou em dezembro de 2012, eu vou chutar. Porque uma coisa que eu tava pensando aqui, porque o mercado tá começando por agora, né, a aceitar esses profissionais. Porque muita gente que tá assistindo aqui, a gente pode ter largado a faculdade ou nem feito faculdade, ter investido na educação por cursos online e tá no mercado hoje. E assim, isso foi uma evolução bem lenta, né, do mercado aceitar essas pessoas. Então, quando você criou a Kaelon Online, foi com mais uma visão de futuro, na expectativa de no futuro isso dar certo? Ou você já sentiu uma necessidade disso? Como a gente já tinha a Kaelon desde 2004, né, aí já tem agora 15 anos, a gente sempre teve essa necessidade de atender público que gostaria de ter acesso aos nossos cursos, mas a gente não conseguia, porque a pessoa morava no interior de um estado muito distante e não tinha disponibilidade de vir para cá durante as férias, por exemplo, por mais que a gente estivesse em mais de uma cidade. Ou porque o trânsito de São Paulo é um inferno e não dá para chegar, tá? Nem precisa ser outra cidade. Ou o horário mesmo, sabe? À noite é o horário que eu estou cuidando do meu filho ou da minha filha. Não rola. O curso, por exemplo, que a pessoa queria naquela data só tinha noite, ou só tinha integral, né? Depende. Então, a gente tem um problema no presencial, no curso cara a cara, a gente tem um problema de escalonamento, que é um problema computacional, né? Que é de professores e professoras. Eu preciso de 2 pessoas, porque eu preciso da pessoa e do backup, caso a pessoa fique doente. Sala de aula, porque a sala precisa ter o computador compatível com o que vai ser desenvolvido. Alunos e alunas interessadas naquele dia, aquele horário. Então, tem 4 variáveis que a gente tem que fazer as coisas fecharem. E é super difícil. Então, criar cursos específicos, por exemplo, quero criar um curso de redes convolucionais, só disso. É super legal e eu adoraria ter este curso presencial, mas o número de pessoas que eu ia conseguir colocar no mesmo lugar, ao mesmo tempo, com 2 professores ou professoras disponíveis, etc., não vai se pagar o custo e aí não vai para frente, né? Então, o online tinha por esses diversos motivos. Conseguir disponibilizar conteúdo que a gente não conseguia no presencial e disponibilizar em locais e momentos que a gente não conseguia no presencial. O problema é o que vocês citaram, o preconceito que a gente mesmo tinha com cursos presenciais online. Eu tinha mesmo. Foi um trabalho que eu fiz de abrir a cabeça para pessoas que se formaram com cursos online, porque em grande parte porque isso depende do engajamento da pessoa, sabe? Porque quando ela tá fazendo um curso online, ela tá mais independente. Ela não tem ninguém supervisionando se ela tá fazendo mesmo, ou se ela tá deixando só o vídeo passar lá, só pra dizer que fez o curso. Então, você não tem esse controle direito, sabe? Aí eu ficava, não tem garantia nenhuma, né? Eu vou falar
pergunta análoga para a faculdade. Na faculdade, a gente tem a pessoa que senta na sala de aula, deixa lá o professor passando, e não se dedica, e não corre atrás, mas chega na prova e tira um 5. Dá um jeito de tirar 5. É óbvio, né? Que eu tô fazendo essa brincadeira da analogia. É óbvio que na faculdade você tem a prova, né? Existem certas questões até se você tem uma prova, né? Um exame. Na Alura, o objetivo da Alura não é testar, né? O objetivo da Alura é disponibilizar o conhecimento. São objetivos distintos, né? Não é certificar. Então a gente não tem prova. Mas se você tem uma prova, então você imagina que a prova está testando certas habilidades da pessoa e que aquilo traz um certo conhecimento. Então, por isso, o diploma da faculdade diz que a pessoa passou por esses momentos, né? Então, você tem, entre aspas, essa garantia. Mas, de novo, né? Quem nunca dormiu, quem nunca colou, quem nunca estudou na última hora, quem nunca não sei o quê, né? Faz parte da vida, a gente não tem como. Eu acho que, e na verdade, esses alunos, se pudessem dar fast forward no professor, eles dariam sem pestanejar. Mas eu acho que a grande questão é assim, uma coisa que a gente mesmo reclama. Diploma não é atestado de que a pessoa sabe alguma coisa. Mas o diploma abre porta. Entendeu? Você chega com um diploma, um mestrado, sei lá, a pessoa já vai olhar para você com uma intenção de te aceitar. Ela já vai abrir aquela porta. Pô, tem graduação, tem mestrado e tal. Eu tô sendo, talvez, julgando aqui um negócio que não tem nada a ver, mas a sensação que eu tenho é que o cara que é formado em cursos online, autodidata, às vezes, tem muita gente muito boa, ela tem que se provar mais do que a galera papel. Que abre a porta com diploma, sabe? Eu não sei se é isso mesmo. Acho que faz sentido, não tem como, né? O diploma da faculdade é uma instituição, né, que está há 100 anos aí. Então, já tem um nome super forte no mercado. E o diploma tem aquela história de que, ou educação, né, e o mercado de trabalho tem aquela história de que se muita gente tem, para você conseguir um emprego, você precisa ter. Né? Então, ele gera esse ciclo. Então, não é à toa que muitos dos players de mercado que tentam ir para o lado de certificação, né? De novo, a gente não é testador, nosso objetivo não é testar as pessoas, mas alguns players querem testar, né? Vão para esse lado de testes e certificações. Então, eles fazem provas com essa intenção, de tentar garantir alguma coisa, algum aprendizado. Mas é desafiador, porque aí você entra nessa história de, vão criar microcredenciais, é o termo em geral que aparece, né? Tem cada site tem o seu próprio marca, tá? É micromaster, é nanodegree, não sei o quê. Cada um dos sites tem um nome diferente para as credenciais pequenas. Então, em vez do que eu fazer ciência da computação, eu tenho a credencial de machine learning, de redes neurais e a credencial de data science. Eu tenho essas duas credenciais. Então, existe um movimento de educação forte para esse lado de microcredenciais. Ainda existe. Eu, pessoalmente, não sou o maior fã, porque hoje a gente já tem dificuldade. Vamos pensar, por exemplo, duas pessoas que eu não conheço, uma que fez ciência da computação e uma que fez sistemas de informação. Por exemplo. Você sabe que é a gente, eu que sou... Não conheço, não estou falando que eu conheço. Tá. Eu sou uma pessoa da RH. Qual a diferença que uma pessoa e a outra aprendeu? Eu sou uma pessoa de RH, eu não tenho a menor ideia. É verdade. Agora, em vez do que 4 termos, sistema de informação, engenharia de software e ciência da computação e mais algum outro, agora eu tenho 100 termos. Boa sorte. Boa sorte. Qual a diferença entre a pessoa que fez o credencial de redes neurais e a pessoa que fez a credencial de TensorFlow? Nossa, o cara do RH fritou já. Acabou, entendeu? Acabou. Vocês manjam, vocês sabem que tem uma certa diferença. Porque numa eu falei uma ferramenta, na outra eu falei o termo mais genérico. Então, provavelmente vocês já começam a caminhar. Opa, aquele lá foi provavelmente mais ferramental. Esse daqui talvez tenha usado mais de uma ferramenta, etc. Mas porque vocês manjam, vocês dominam a área, né? A pessoa que não domina, boa sorte. Então, esse movimento de credenciais, né, que é o certificado, diploma de faculdade, etc., ele já é muito enraizado na sociedade, né? É muito difícil de vencer. Então, não acredito que seja uma coisa de, daqui 5 anos as faculdades não vão existir mais. Eu acho que é tudo um super exagero. O que existe é esses outros movimentos que estão ganhando força aos poucos, que complementam. Eu acho que é bem isso, porque você pode ter a sua formação classicona e você vai montando, né, os seus bloquinhos de complemento, inclusive para ter uma certa interdisciplinaridade. Que, querendo ou não, o que o mercado está procurando agora são pessoas que têm
uma formação muito ampla. Tá, eu sou cientista da computação, beleza. Você vai trabalhar com machine learning? Tá. Mas sabe alguma coisa de business? Sabe alguma coisa de data science? Você vai crescendo assim, claro. Você tem que saber um pouco de tudo para você poder mexer nessa parte. Então, é porque problemas do mundo real não estão na caixinha da ciência da computação. Eu acho que a palavra caixinha fez tudo fazer sentido na minha cabeça. Porque quando você vai para o mundo real, você precisa... Você tem que abrir a sua cabeça justamente para pensar, não, tá. Então, a gente está falando aqui do profissional de data science. O profissional de data science, como a gente falou nos outros 2 vídeos, né, da série que a gente está fazendo, ele não é um cara que sabe ciência de dados e ponto. Ele é o cara que sabe um pouquinho de machine learning, ele é o cara que sabe um pouquinho de estatística, o cara que sabe um pouquinho de TI. Ele vai puxando cada um dos raminhos para conseguir analisar aquele dado. É até uma coisa que é informação nova para você também, que você não sabe ainda, mas quando a gente gravou o vídeo que vai sair antes do seu, que foi com a Poliana é uma profissional de data science, do último vídeo que a gente fez da série sobre data science, e a Poliana, a gente abriu as threads da Alura e falou assim, o que você vê das threads aqui que o profissional de data science precisa saber? Aí ela falou, isso aqui também, isso aqui também, acabou que todas as threads da Alura são conhecimento necessário para o profissional de data science. Então, é um conhecimento tão diverso, amplo, assim, que você não tem como fugir, né, mais disso. E é claro, depois a pessoa se especializa, né? Vocês duas, cada uma tem sua especialidade. Sim. Eu também tenho a minha, mas a gente manja de várias coisas, né? Eu queria tomar uma liberdade e contar como a gente se conheceu, que foi de uma maneira informal, 100% informal, né? Já que a gente está falando da forma formal, que poderia ser num ambiente universitário, afinal vocês estão embedadas nesse ambiente universitário no dia a dia. Mas não foi de uma maneira super informal, sentado numa mesa, vocês chegaram para perguntar sobre uma questão, e aí vocês não citaram, não sei se vocês se lembram, vocês não citaram o background de vocês, de educação formal. E na conversa, em 2 minutos, eu fiquei impressionado. Então, o conhecimento, né, é independente, né, transparecer o conhecimento e essa conversa, como vocês falaram, vocês podiam dar a carteirada, né? Sou doutora, sou mestrada, olha aqui, tá aqui o negócio, não sei o que, podia essa chegar. Essa aqui é a doutora assim. Vocês podiam. A intenção que a gente tava quando a gente foi falar com você, a gente sabia que não adianta eu falar, oi, tudo bom, sou mestre em ciência da computação. Não adianta falar isso, porque naquele momento a gente queria que você interagisse com a gente como pessoa, sabe? Então eu acho que rola muito disso também. Independente do background da pessoa, é interessante que ela tente exercitar isso também, de se apresentar como alguém confiante, como alguém que sabe o que tá buscando. Vou aproveitar aqui uma buzzword. Soft skills. Eu acho Temos cursos. Naquela hora eu tava pensando muito mais em soft skills do que em qualquer coisa. Pra quem tá assistindo e não sabe, soft skills são as habilidades que estão sendo requisitadas dos profissionais de tecnologia. Liderança, trabalhar em equipe, você conseguir... Você quer falar? Você vai falar melhor que a gente? Pode falar melhor que a gente. Eu não sou da área de soft skills, então eu não vou falar melhor que vocês, com certeza. Olha esse negócio aí. Então, acho que são essas habilidades, né? Habilidades sociais, habilidades emocionais, etc. Que algumas pessoas desenvolvem mais cedo na vida, outras pessoas desenvolvem depois, cada um no seu tempo. E que não tá no currículo da universidade. Tem algumas que até tem, né? Eu lembro que o curso da faculdade do IME, da USP, ele tem, não é exatamente soft skills, mas tem um curso de português. Eu não sei se todo curso de ciência de computação precisa. Português? Língua portuguesa. Não fiz. Na ciência de computação do IME tinha, não sei se tem ainda, língua portuguesa como obrigatório. Por quê? Porque precisa saber transmitir suas informações, etc, né? Então, mesmo escrita, né? A escrita, por exemplo, científica, né? Sim. Claro, você vai para uma área de pesquisa, vai precisar 100%, ser bem formal, mas mesmo saber passar sua mensagem, né? Saber passar sua mensagem num relatório, numa apresentação, é uma habilidade soft, né? Não é essa habilidade de como usar PowerPoint. Tô pensando aqui, eu acho bem importante, inclusive, a gente ter uma coisa dessa, porque uma das coisas que meus alunos adoram falar, né? Principalmente quando eu dou alguma questão aberta, professora, mas eu faço desenvolvimento de sistemas, pra que eu preciso saber escrever?
Nossa, quem nunca? Na sala de aula, um professor perguntou, isso aqui tem hífen ou não? Aí a pessoa, eu sou de exatas, não tem que saber escrever. Deu vontade de falar, cara, presta atenção no que você Óbvio que você tem que... Ouve o que você tá falando. Ouve o que você tá falando. O exemplo meu é um exemplo super ruim, que eu sou muito ruim para passar o que eu quero em e-mails. Eu acho que a gente já trocou e-mails também. Se você olhar lá, você vai ter e-mail. Se você olhar com calma, vai ter e-mail lá que se você ler de novo, você fala, será que ele tava bravo? Tava bravo. Porque eu não sei escrever, eu não sei passar. Eu não sei passar assim, sabe? Eu tento escrever as coisas super tranquilo, etc. E eu olho meus e-mails e falo, nossa, eu pareço um monstro raivoso escrevendo as coisas. Eu sou igualzinha. Com certeza é uma habilidade que eu posso melhorar e tem Você vai, por exemplo, dar bom dia. É uma constante. Era isso que eu ia falar, uma constante no nosso relacionamento. Eu falo assim, eu vou mandar mensagem pro Gui perguntando se tá tudo bem pra hoje. Aí ela falou, você deu bom dia? Eu falei, ai, não dei bom dia. Eu também esqueço. Tem mensagens que a gente já trocou, que a minha última mensagem era, bom dia. Eu faço isso. Putz. Eu faço isso direto. Todo. Você tá com a cabeça lá, né? Você nem... Putz. Então, é óbvio, né? Como a gente já tem esse rapport, usando palavra chique, eu não sei a gente não liga tanto, né? Quer dizer, eu não ligo tanto, não sei se vocês ligam. Eu não sei o que é rapport, tá? Essa conexão, sabe? A gente né, se deu bem pessoalmente, então eu 100% não me incomodo. Eu também eu acredito que vocês também não. Pode ficar tranquila que eu sou igualzinha, então não tem. Mas eu tenho certeza que às vezes eu mando algum e-mail para algumas pessoas e a pessoa deve falar, nossa, esse cara é um louco, não deveria escrever assim, etc. E eu peço muitas desculpas, porque realmente é uma coisa que eu tento melhorar aos poucos, escrever com mais calma E é uma das soft skills. E isso faz toda a diferença entre um profissional que vai ser visto com bons olhos, assim, pô, aquele cara trabalha bem em equipe, vou colocar ele em mais projetos, aquele cara tem instinto de liderança, vou colocar ele em tal projeto X ou Y. Aquela pessoa que... Tem proatividade. Tem proatividade. Não, pode deixar, eu vou, eu faço, eu apresento. Não adianta ser o cara da tecnologia, a mulher da tecnologia. E não ter habilidade social para trabalhar. Que isso é uma coisa muito importante, que muita gente gosta de falar que a área de tecnologia é uma área muito individualista. Que você trabalha para si, só você e pronto. Você tá lá, você e seu computador. E não é bem assim. A gente, por mais que a gente passe muito tempo lá assim... a gente precisa ter relacionamentos interpessoais aqui pra gente poder melhorar, inclusive, as nossas soluções. Porque não adianta nada, você vai trabalhar em equipe, você senta a sua bunda e faz sozinho. Só a sua parte. E depois fala, aqui, acabei. Pô, não é assim que funciona. Mas se a gente for ficar falando de soft skills, eu vou ficar o dia todo aqui, porque eu tenho história em laboratório onde eu me dei bem, na laboratório onde eu me dei mal. Enfim, mas vamos mudar de assunto. Senão a gente vai ficar aqui, ó. Conta pra gente das threads que vocês têm atualmente. E isso eu tô perguntando pra você que quer saber o que é a área quente no mercado. O que tem que tá fazendo mais sucesso, que as pessoas estão mais procurando de curso agora? Com certeza, uma coisa que destravou muito nesse último ano, né? A gente começou a se dedicar mais também na criação de cursos nesse último ano, e isso estourou claramente, são os cursos de Data Science, né? Mais do que Machine Learning ou Inteligência Artificial em geral, né? Data Science é uma coisa que está sendo muito procurada mesmo, tanto pelas empresas quanto pelos alunos e alunas da plataforma, né? Então, seja a empresa que está querendo criar uma área de dados, colocar uma cultura de dados lá dentro, ou as pessoas que são interessadas, né? Porque, estou escutando falar tanto disso, queria ver o que é. Ou pessoas, que também acontece bastante, por exemplo, na Kaelon acaba acontecendo meio que isso, a gente tem a equipe de financeira, a equipe de vendas, a equipe de Customer Success, a equipe de instrutores, etc. E em cada uma delas tem uma ou duas pessoas com um viés mais analítico. Pessoas que, por um histórico, já passaram por mais questões analíticas na vida e levantam mais perguntas e os dados enriquecem muito o dia a dia dessas pessoas. E aí essas pessoas correm atrás desses cursos, né? São pessoas que costumeiramente utilizavam Excel, né? O clássico é isso. As pessoas usavam Excel. E aí elas vão para o Python ou alguma outra ferramenta ou linguagem que vai automatizar esses processos que elas faziam antes.
e possivelmente dar mais poder, né? Então, isso acontece bastante. Então, data science realmente é o que é mais procurado hoje em dia. E depois, claro, machine learning está super na moda, também tem uma certa procura, e desenvolvimento em geral, né? Pensando em desenvolvimento de software em geral. É claro, mobile também tem procura, mas é óbvio que uma equipe que tem 30 desenvolvedores e desenvolvedoras vai ter mais pessoas de back-end e front-end do que mobile. Então, é normal. Então, esses são os que tem muito. E soft skills. Soft skills tem muitos também. Eu conversei com 2 empresas já, profissionais de data science, de 2 empresas diferentes, e eu fiquei, tipo assim, eu tive um choque de realidade. De novo, eu vivia no meu cubinho, que era a pesquisa acadêmica, e aí eu conversei com profissionais do mercado, porque eu estava interessada em conhecer o mercado melhor. E o baque foi absurdo, porque eu estava procurando os projetos de cadê sistema de recomendação, cadê chatbot, cadê automatização? E na real, as empresas, elas primeiro têm que estabelecer essa cultura de dados, que não existe ainda. Então, tá tendo muito mais procura por analista de dados e profissional de BI, Data Science, do que pelo profissional de Machine Learning. Porque foi assim que eu me formei. Eu me formei como profissional de Machine Learning. E aí, quando eu me volto para o mercado, eu não estou sendo procurada pelas coisas que eu gosto de fazer. Eu estou sendo procurada porque eu tenho habilidades para trabalhar também com BI, trabalhar também com Data Science, mas que não foi o que eu acostumei a trabalhar na pesquisa. Essa cultura está crescendo agora, né? A cultura está nascendo agora. O mercado tem que começar a capacitar seus funcionários ou tentar já pegar alguém pronto, né? Apesar que hoje em dia, como é uma área muito nova, é muito difícil você pegar alguém já formado em ciência de dados. Não, você vai puxando os pedacinhos aqui e capacitando seu funcionário. Pois é. Então, pode falar. A gente tem essa formação de ciência de dados, né? Que é uma formação inicial para quem vai começar. Vocês têm a formação que você fala o percurso da Alura. Uma sequência de cursos, isso. Tá. Então tem uma sequência de cursos na Alura, a gente chama de formação, precisava dar algum nome, né? Então a gente chamou de formação, e essa é uma sequência inicial, porque é para dar um guia para a pessoa, né? Olha, eu quero começar do zero, você começa aqui, chega aqui, aí a partir de agora divirta-se, porque você já teve uma visão geral, você vai escolhendo o que faz sentido pro teu dia a dia. É um pouco do que você falou de dar autossuficiência para a pessoa, né? Com certeza, depois da formação, ela já consegue procurar sozinha. E como você citou, né, a questão de que dos dados e do machine learning, a gente escuta bastante, tá, nas conversas que eu tenho do dia a dia, o pessoal falando, fui trabalhar numa empresa com machine learning, às vezes, e não tinha dado para fazer as coisas. Não tem os dados. A gente tem a pergunta, só não tem os dados. Ninguém colheu, nem sabe, né, ainda direito quais são os dados, etc. É super comum ainda, porque... Ou um outro lado também, né? A empresa ainda é muito pequena, começou agora uma startup, tem 5 pessoas, acabou de começar, tem 6 meses, não tem nem dado, nem... Né? E mesmo os dados que tem, ainda tem que trabalhar. Ainda tem, pois não rola. Às vezes, igual... Nossa, nem lembro quem me falou isso. A empresa até coleta dados, mas coleta há 20 anos com o mesmo sistema, que não estrutura nada, não guarda Mas você vai pegar, tá tudo um CSV totalmente maluco. Bagunçado. Você não consegue... Só para você limpar aquele CSV que tem 50 colunas, você fica assim, eita! É difícil. Boa sorte. Não vai ser fácil. E para a gente também, mesmo dentro da Alura, né, os momentos que a gente tentou colocar alguma coisa de machine learning, especificamente, mais do que data science, né, em geral a gente fracassou. Em geral não chegou em resultado nenhum, né? Se for pensar em sucesso, quer dizer que o cliente ganhou alguma coisa e a gente ganhou alguma coisa. A maior parte das vezes ninguém ganhou nada. A gente perdeu nosso tempo, né? Aprendeu, deu errado, aprendeu um monte de coisa no meio do caminho, mas não trouxe um resultado para os clientes. O recomendador que a gente conversou, na época que eu tinha apresentado, etc., é o principal caso que a gente teve de sucesso, mas isso porque teve outros 30 que não rolou nada e ficou por isso mesmo. Então também tem um pouco dessa realidade, né, de que muitas vezes não vai sair nada, né? Vocês têm um relacionamento com o Nubank, né? A Alura tem um relacionamento com o Nubank. Porque eu tenho ouvido muito falar recentemente que o Nubank hoje em dia é o exemplo de machine learning no Brasil. Porque eles são uma das poucas empresas que estão trabalhando com machine learning mesmo. Assim, com recomendação, com análise de comportamento do cliente e tudo mais. Então, assim, eu acho que eles chegaram onde as outras empresas
estão tentando chegar, mas tem um longo caminho ainda para trilhar. Aí, se você puder falar um pouco de como que vocês se relacionam com o Nubank, qual que é o interesse mútuo de vocês? A gente tem criado vários cursos em parceria com o Nubank, então a gente tem alguns cursos de Clojure que a gente lançou, vai lançar a formação de Clojure, alguns cursos de Datomic e outros, Flutter e outros assuntos. A gente tem que foi criados com feedback dos especialistas deles. Né? Legal. É super legal, porque afinal eles são referências de Clojure no Brasil, né? Por exemplo. Então é super legal que seja criado dessa forma. E eles estão interessados em capacitar profissionais nessas áreas, porque eles estão precisando desse tipo de profissional? Com certeza, né? Imagina, por exemplo, em Clojure especificamente, basicamente não tem treinamento de Clojure em português, né? Mal tem treinamento em inglês. Aí você pega Datomic, que é um banco de dados mais específico ainda, que é super interessante. Ele armazena, para quem não conhece, ele é só de adicionar dados. Então, quando você vai fazendo as alterações nos dados, vou falar de uma maneira genérica, o pessoal de Datomic vai querer me matar, à medida que você vai alterando os seus dados e removendo os seus dados, na verdade, ele está guardando o evento de tudo isso. Estou pensando tudo como se fosse um evento. Então, ele é cumulativo. Claro, tem um monte de questões de desempenho que ele tenta resolver com estruturas mais inteligentes. E isso faz com que em qualquer instante, por exemplo, uma das vantagens dele, você consegue voltar para o passado. Então, para Machine Learning ou para Data Science é genial, porque você fala, olha, quero rodar agora esse algoritmo 1 ano atrás e ver como é que era. Nossa, isso é muito bom. É muito bom. Sabe como a gente sofre para fazer isso com as coisas que a gente quer, sabe? Você quer fazer, você sofre, né? Não, é só você falar, eu quero um banco de dados em 1º de janeiro de 2018. Caramba! Aqui está o banco em 1º de janeiro de 2018. Maravilhoso. Entendeu? Ou você fala, olha, eu quero saber o que aconteceu entre tal dia e tal dia. E ele fala o que aconteceu entre esses dias. Nossa, sabe? isso aí para fazer predição, isso para é poder pegar as coisas. Nossa, maravilhoso. Super legal, né? Super legal. E isso é demais. O que você falou de... Não tem curso. Oi? A gente que tá... E não tem curso, porque não tem curso da tecnologia. Os únicos cursos que existem são dos criadores em inglês presencial. Então, a gente criou... Né, nessa parceria, nesse projeto, a gente criou esses cursos de Datomic que estão sendo lançados agora. Ainda não foi lançado, pelo menos agora na gravação, mas deve ser lançados agora aos poucos. De como utilizar, etc. Isso é o máximo, porque mostra que realmente eles não só estão dispostos a aceitar o profissional que é formado com cursos online, como eles estão incentivando. Com certeza. Eu não trabalho para eles, né? Não. É uma parceria. Não posso falar por eles, mas com certeza é uma aposta e uma crença, né? De que isso traz retorno, né? De que ter cursos online também trazem conhecimento para as pessoas de uma forma diferente. Isso me despertou uma outra dúvida. As empresas procuram vocês com algum interesse específico, com recomendação, alguma coisa assim? Tem de tudo hoje em dia, né? Porque a gente... Né, como eu e o Paulo que fundamos a Kaelum e a Alura, né? Então, a gente sempre veio da comunidade, né? Assim como vocês são super envolvidas na comunidade, a comunidade conhece vocês pelo nome, né? Pelo nome, um pouco mistura um pouco aquela vida pessoal e a comunidade, né? E então, os nossos clientes, em geral, no começo de um produto novo, é o consumidor final, é o B2C, né? É o usuário final, que são os desenvolvedores e desenvolvedoras, alunos e alunas. Mas com o passar do tempo, o produto vai amadurecendo, essas pessoas vão crescendo dentro das empresas e vão tomando cargos mais altos e contratando a gente para a empresa. Isso acaba acontecendo, claro, é um processo longo, certo? Porque não é amanhã que um estagiário vira um chefe ou uma chefa, mas com o passar do tempo. Então, vai crescendo e as empresas contratam e nos procuram por os problemas clássicos das empresas, né? Eu preciso treinar, é um problema clássico, então, seja numa ferramenta como Clojure, Datomic ou Flutter, algumas que não têm cursos, de repente, em português, outras que têm, né? Curso em português, mas eu queria um curso com determinada curadoria, né? A gente estava discutindo antes da gravação. Uma das coisas que a gente tem uma certa visão de como um curso deve ser dado. E isso a gente sempre trabalha junto com o professor ou com a professora para que os nossos alunos tenham essa experiência, né? De como eles vão enfrentar, como eles vão encontrar o conhecimento, como que vai crescer esse tipo de conhecimento. Então, a didática tem certos caminhos a seguir. Então, às vezes, a empresa procura o treinamento nosso por causa disso, por causa dessa didática, desse formato. Ou, às vezes, é porque o processo de onboarding, ela tem pessoas que entram na empresa e ela precisa que as pessoas aprendam certas tecnologias muito rápido, né? A pessoa entra. Hoje entra uma pessoa, semana que vem entra outra. Não dá para colocar todo mundo num curso presencial. Então, eu preciso que essa pessoa faça um curso hoje e a outra faça o mesmo curso semana que vem.
Então, o curso online encaixa com isso também. Então, o onboarding das pessoas nas empresas. E no final também tem um pouco do recrutamento, né? Algumas empresas buscam a gente para... Elas têm trainees ou candidatos e candidatas e gostariam de passar o treinamento para essas pessoas para poder depois selecionar alguém. Legal. Então, também tem isso. São os buracos que as empresas enfrentam hoje em dia na nossa área, né? Por causa da demanda e da falta de mão de obra, né? E é uma área muito dinâmica. Não tem como você ficar parado no tempo. Não dá. Essa conversa me ajudou muito a abrir mais a cabeça ainda, porque eu enxergava o mercado, até antes da gente começar a conversar, como uma pessoa que passivamente aceita esses profissionais, mas não como alguém que está procurando esses cursos e tudo mais. Para mim, serviu muito. Eu fui aprender mais sobre isso, porque também, né, eu venho desse mundo acadêmico de pesquisa, eu fui aprender quando eu fui dar aula para o técnico. Porque o técnico, a gente tem que ter uma visão de mercado. E uma das disciplinas que eu dou, que é justamente a disciplina do último ano deles, a nossa intenção, até quando a gente criou a ementa, foi mantenha a ementa o mais genérico possível, porque ela vai mudar de tempos em tempos. A tecnologia vai mudar, a gente vai colocar. Tanto é que quando eu entrei, que não tem tantos anos assim, né? Tem 5 anos. Eu entrei, eu dava Java, JDBC, essas coisinhas assim, bem classiconas de Java. No ano seguinte, eu já dava dando C#. Esse ano eu já tô dando Flutter. Nossa. Então, assim, eu fui mudando, assim, óbvio, isso exige de mim também, mesmo eu estando na educação formal, tendo cumprido toda a tabelinha do formal para ganhar o diplominha no final, eu mesma, eu uso muito essas técnicas do ensino não formal para me atualizar. Porque onde que eu vou arranjar tempo agora para fazer uma outra graduação para eu aprender Flutter? Não existe. Não vai dar, não tem condição. Então, eu consigo migrar um pouco para o mercado justamente usando essas ferramentas. E eu vou falar que a senhora Virgínia aqui é uma consumidora, assim, alucinada de cursos da Alura, porque é verdade. Eu não sabia, não. Eu não sabia, ninguém tinha falado. Ela é uma consumidora alucinada, porque, assim, sério, eu não vou encontrar professor dedicado igual ela em lugar nenhum do mundo. Não tô elogiando, não. Tô só apontando pro pessoal. Porque ela vai buscar curso e ela fica, tipo, até de noite assistindo curso online para ver o que ela consegue incluir para os alunos, entendeu? Para eles saírem com a formação atualizada. E, assim, isso é raríssimo de encontrar na educação formal, tá, gente? Então, o fato dela fazer isso não significa que a educação formal está, no estado da arte, porque... A gente tem que correr atrás. A gente tem que correr atrás. E aí a gente pode entrar em outra discussão que não vai dar agora, mas é justamente que a gente já está estourando o tempo, mas o aluno de hoje não tem nada a ver com o aluno de ontem. Como assim? Elabore, né? Essa geração que está chegando agora, ela não aceita mais aprender passivamente. Quadradinho, Gente, não tem como dar aula onde todo mundo tem um celular na mão. Você não tem como chegar só lá na frente e explicar blá, 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 blá. Pronto. Não, você tem que colocar os meninos para trabalhar o tempo inteiro. Você joga as meninas para... Vamos lá, gente. Bora, vamos meter a mão na massa. Não tem aula parada. Não tem como ter uma aula parada. Sim. Esses meninos estão tudo assim, agitados, assim. Nossa, então, é outro mundo. A primeira vez que eu dei aula, né, de programação, isso foi engraçado, porque quando eu falei assim, gente, vamos fazer exercício agora, todo mundo puxou o celular. Eu falei, gente, vamos fazer exercício. Professora, eu tô programando no celular. Aí eu... É mesmo, eu esqueci. Eu já sabia disso, com certeza. Então, assim, foi diferente da minha graduação. Ninguém puxava o celular para programar na minha graduação, sabe? Então, é muito louco. E imagina, a gente, né, que não nasceu necessariamente com essa geração, eu acredito que eu seja mais velho que vocês, mas acho que vocês também não nasceram com o computador na mão, né? Já com o computador, como as crianças hoje em dia. E a gente tem dificuldade de se distanciar, né, do celular. Imagina realmente quem nasce. Quem nasceu, né? Os nenenzinhos que estão nascendo hoje, nossa senhora, já sabe, já faz assim no mundo real, né? A gente tem um razoável autocontrole, né? A gente cresceu, amadureceu, consegue controlar. Não, agora eu vou fazer aquilo, Quem é jovem, né, que ainda está desenvolvendo essas habilidades sociais, socioemocionais e soft skills de autocontrole, é difícil, né? É puxado.
Senhor Guilherme Silveira, co-criador da Alura, responde pra gente, pra quem tá começando agora, curioso de Data Science, como essa série é só sobre Data Science. Aqui a gente até dá uma viajada um pouco, mas pra quem tá começando agora, o que você recomenda? Você já falou da formação, mas qual que é o direcionamento? Como de costume, eu sou super tendencioso por ter criado o curso do assunto, né? Então, eu acho que é super legal quando você citou, olha, a pessoa de Data Science precisa de tantas coisas, né? Então, a profissional precisa aprender várias coisas de várias áreas. É pincelada de estatística, é de não sei o quê, não lembro as outras. Mas é visualização, processamento de dados e várias outras coisas, né? Então, na Alura, especificamente, o curso básico de introdução à Data Science é justo isso. É tentar dar um gostinho do que é visualização, a importância da visualização e os problemas que ela traz para a gente. Então, seja um gráfico de torta ou pizza, nunca lembro, horripilante, ou os problemas dos eixos mágicos, né? Eixos que não são zero, e aí os problemas de comparações. Um pouquinho de estatística, qual que é o problema da média. Então, ainda não entrando exatamente, né, bem a fundo, mas o problema de só comparar médias aleatoriamente, sem entender a distribuição, né? Então, poder olhar um pouco de distribuição, um pouquinho de estatística. Então, essa pincelada um pouco em tudo, eu acho que eu acredito realmente que seja fundamental, e por isso que a gente colocou no primeiro curso da Alura. Quem não quiser fazer curso da Alura, é o que eu sugeriria procurar em outra fonte, né? Um pouquinho de cada uma dessas coisas, um pouquinho de estatística, um pouquinho de visualização e um pouquinho de outras áreas de dados. E aí, depois disso, aí tem mais liberdade. Claro, na Alura, na formação, a gente tem lá uma sequência sugerida, né? Que como a gente ensina com Python, essa formação específica, vai ter um curso com pandas, em que a gente vai... O primeiro já está usando, mas o segundo a gente vai aprofundar um pouco mais em pandas, e depois vai indo para outros cantos, né? Um pouco mais de visualização, um pouco mais de estatística, testes estatísticos, e por aí vai. Agora, então, mas mesmo assim, se a pessoa fez o primeiro curso e deu essa pincelada em cada um, e ela já está, por exemplo, em algum emprego, ela já pode tentar parar para pensar, ela já vai ter uma noção razoável do tipo, vale a pena eu estudar um pouco mais de visualização porque eu vou aplicar isso amanhã para mim. Aí ela corre atrás do curso de visualização, sabe? É que nem algoritmos básicos na faculdade. Você aprendeu algoritmos básicos, meio que abre espaço para grafos, abre espaço para não sei o quê, abre espaço para quase tudo. Sim. Então, eu acho que o primeiro mesmo seria esse curso, Introdução à Data Science, tem na Alura. Quem quiser fazer em outra fonte, dá uma olhada lá na ementa da Alura, procurar esse conteúdo. E aí depois tem tanto a formação quanto vários caminhos possíveis aí para Data Science. Mas eu começaria por isso, uma pinceladinha em várias coisas. De forma genérica, a dica é ganhar autossuficiência, né? E depois explorar o que for melhor para você. Eu concordo plenamente. Então você... Resumindo meus 3 minutos em uma frase aí. Não, mas você foi muito mais completo. Muito mais... Eu fiz um woman's planning agora, você viu? Total, woman's planning. Não acho que tenha sido, de verdade, mas bora pra frente. Então você que quer se manter, né, atualizado, ou quer entrar na área de Data Science e tudo, por que não aproveitar, entrar na Alura com 10% de desconto? É verdade, tá vendo? É por isso que ela tá aqui no canal, eu não ia lembrar disso. A gente tá com 10% de desconto para assinar a Alura. www.alura.com.br/promoção/peixebabel. Também não lembrava disso, mas é isso aí que ela falou. Se tiver errado, tá aqui embaixo certo. Mas vocês têm 10% de desconto na Alura. Esse link apareceu também nos outros vídeos. Esse mês inteiro aqui a gente tá falando de Data Science e o desconto tá disponível para vocês. É isso. Você quer deixar palavras finais, recomendar suas redes sociais, o podcast, alguma coisa assim? Que inclusive a gente já participou. Eu tenho tato zero de social skills, mas eu tenho Twitter e falo algumas coisas de programação, do mundo de ensino, das minhas crenças, das minhas descrenças da educação, o que eu acredito que pode ser o futuro, o que eu tenho dificuldade de enfrentar. E sigo vocês no Twitter e é isso aí. Mas tem lá, Guilherme Kaelon, tudo junto. Mas, né, seguir a Alura e o que vocês acharem que faz sentido aí pro aprendizado de vocês. A gente se vê lá na plataforma. Estudando. E ouve o hipsters.tech, porque o Gui é muito didático e eu fico ouvindo ele falar. Fico feliz. Então é isso, gente. Eu vejo vocês semana que vem. Obrigada demais, Gui. Obrigada, Gui. Obrigado. Eu fico muito feliz. Tchau, tchau. E até semana que vem. Até semana que vem.